Isso nos habilita a cada dia sempre estar nessa caminhada progressiva, sendo melhor hoje do que nós fomos ontem e nos habilitando para que amanhã nós tenhamos totais condições de alcançar o propósito de Deus. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra para que você compreenda como aconteceu, iniciou, surgiu os primeiros cristãos. É importante dessa tarefa, dessa obra que estava sobre as suas vidas e o que eles deveriam desenvolver ao longo do tempo. É importante que esse é um estudo bíblico que fala a respeito do dever, do cristão. Ele deve focar na vida comunitária, a adoração, a oração, porque vinham as perseguições, a resiliência, a importância da fé e dos ensinamentos de Cristo. Olha só, isso são assuntos que vai ser falado ao longo do vídeo. Os apóstolos como Pedro, João, Paulo foram figuras centrais na organização da igreja primitiva, que se reunia em casas para celebrar ritos como o batismo, a ceia do Senhor. Os textos de Atos dos Apóstolos e os epístolas de Paulo são fontes primárias cruciais para entender como essa comunidade se estruturou e vive sua fé em meio aos desafios. Então, nós vamos ver claramente aqui, isso aqui é um esboço desse estudo, como essa igreja ela se desenvolveu, como ela se iniciou, quais o propósito dessa caminhada, como ele se reunia, o motivo de estarem reunidos na celebração. Então, tudo isso nós vamos ver o quanto que essa igreja ela se esforçou para desenvolver um bom trabalho, para dar seguimento ao que Cristo iniciou. E uma das questões mais importantes aqui, a vida e a comunidade dos primeiros cristãos, como eles viviam. As pessoas às vezes desconhecem isso, como era a vida dos primeiros cristãos. Então é importante essa questão de estilo de vida da comunidade, Os primeiros cristãos viviam de forma comunitária, compartilhando bens e celebrando refeições juntos, refletindo o amor ao próximo. É tão importante que quando você lê o capítulo 2 de Atos, você vai ver a descida do Espírito Santo. Você lá no final já do capítulo, você vai ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, esse era o estilo como a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles viviam. Eles viviam juntos, tanto na oração, e é interessante que havia entre eles comunhão. No grego é koinonia. Eles desfrutavam dessa comunhão, estarem juntos. E isso traz um alerta para as pessoas que dizem que não precisam de igreja para estarem juntos, quanto na verdade nós precisamos sim da igreja para que nós venhamos exercer comunhão, partilhar, estar junto. Você saber que você faz parte da vida de alguém, você auxilia alguém, você aconselha alguém, e
a comunidade dos santos, elas existe para isso. E a igreja, ela é um ponto fundamental para que nós juntos estejamos ali para celebrar o nome do Senhor. Então a igreja, ela vivia dessa forma, esse estilo de vida comunitário, dividir, compartilhar, estar junto, orando e exercendo comunhão. Uma outra questão, ela fala das reuniões. Revolviam-se diariamente em casa e encorajando-se mutuamente na obra do Senhor. O motivo das reuniões. Por que se reunir? É tão importante a gente ter essa ideia, esse pensamento. A reunião é justamente para isso. Estavam juntos, como diz aqui o comentarista, eles estavam em casa encorajando-os, ou seja, motivando aquelas pessoas a prosseguir. Por quê? Porque nós estamos falando do início dos primeiros cristãos. Havia uma perseguição ferrenha do governo sobre essas pessoas. Se matavam, prendiam, tomavam propriedade e as pessoas eram dispersas. Muitas pessoas tomaram essa decisão por Cristo, mas devido à intensificação da perseguição, muitos esvaneciam, muitos retrocediam. E o propósito deles estarem juntos aqui, motivando, é para que eles não viessem desistir. Eles não viessem abrir mão da decisão que fizeram de andar com Cristo. Então, o motivo das reuniões de casa em casa era encorajando mutuamente na obra do Senhor, ou seja, tornando essas pessoas cientes da decisão que eles tomaram. Nós estamos trilhando um caminho e a proposta de evangelho é para aqueles que perseveram até o fim. Jesus, ele disse assim: aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. A minha alma, o próprio Senhor diz que ele não se compraz na alma daquele que retrocede. Só será coroado aqueles que chegaram até o fim. É por isso que Tiago, ele diz assim: bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, luta, adversidade, você sempre vai enfrentar, mas uma coisa é certa: você não pode baixar a cabeça, você não pode recuar, mas persevere. Esse era um dos vários motivos, mas um dos que ele aponta aqui, das reuniões de casa em casa, encorajando, conscientizando-os da obra do Senhor. E terceiro, fala de ritos. Celebravam ritos como o batismo e a ceia do Senhor. Então, o partir do pão. E aqui é importante, quais eram os ritos dentro do campo litúrgico daqueles dias? Era justamente a celebração da Santa Ceia, o partir do pão. E isso é importante porque é uma ordem de Jesus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele declara: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, se percebe que esses ritos, ele era tão forte naqueles dias. Eles viam isso com
com tanta intensidade, eles viviam isso de uma forma tão intensa, porque eles não estavam esperando Jesus para daqui 5 ou 10 anos, eles estavam esperando Jesus para aqueles dias. Então viver isso intensamente, como se aquela ceia fosse a última, como aquelas celebrações ele fosse a última, aquilo era muito real, aquilo era muito visível, aquilo era muito palpável, aquilo era muito desejado, aquilo era algo tão, comum e ao mesmo tempo tão de uma dimensão gigantesca, que eles esperavam Jesus para aquele momento. E é isso que tem que nos, a cada dia, despertar em nós. Temos que viver cada momento como ele se fosse o último, porque nós estamos esperando Jesus para agora. Se eles estavam esperando Jesus naqueles dias, como se ele voltasse em um curto prazo de tempo, imagine hoje. Imagine hoje, está tão próximo à volta de Cristo. Embora que muitas pessoas não falam sobre isso, mas temos que viver cada dia como se fosse o último. Organização. Olha só, tudo isso faz parte dos primeiros cristãos. A liderança inicial, ela foi exercida pelos apóstolos como destaque para Pedro. Olha só, para Pedro, na liderança inicial, João, posteriormente Paulo, que fundou diversas comunidades. Então a igreja, ao longo do tempo, ela foi se organizando. Essa igreja começa aqui inicialmente esse exercício pelos primeiros apóstolos, como destaque aqui de liderança, fala o apóstolo Pedro, né, de liderança, e depois inicial João, posteriormente Paulo. Paulo foi um dos que mais fundou trabalhos e escreveu cartas para essas respectivas igrejas. Por exemplo, Paulo, ele escreveu 13 cartas e ele abriu muitos trabalhos e colaborou com alguns que já estavam. Então a gente vai perceber que era um trabalho muito bem organizado dentro da condição que eles tinham, para que de fato a igreja ela viesse crescer, fortalecer suas bases para um bom andamento. Prioridade da fé. Olha só, a obra de Deus ela era prioridade número 1 na vida deles. Olha só, que buscavam viver em união e amor uns pelos outros. Isso é muito importante. Então a obra de Deus era prioridade número 1 na vida deles. E a gente vai perceber claramente que eles sempre priorizavam a obra de Deus. Hoje é que nós temos visto tantas desculpas. Hoje a obra de Deus ela ficou no restante do tempo, mas ela não é prioridade. Então ela é prioridade, ela sempre foi. É por isso que o próprio Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando ali não é de você taxar um número, ele está falando ali de exclusividade. Porque se você cuidar das coisas de Deus, Deus também cuidará de você. É assim que funciona. É assim que Deus
ele vai honrar aqueles que primeiro têm honrado a ele. Segundo, nós vamos aqui para o sexto, a fé e adoração. Foco na oração. A oração, ela precisa ter foco. A oração, ela não é simplesmente repetições de palavras, não é uma reza. Oração é falar com Deus. E ao falar com Deus, você tem que ter propósito. Você tem que ter uma finalidade, ser específico. Olha só, a igreja ela tinha uma profunda devoção à oração, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus constantemente estava em oração. A igreja primitiva ela também estava sempre em oração. Mas a oração, ela precisa ter um propósito. A oração, ela precisa ter um foco. Não é simplesmente nos reunir para orar, mas acerca do que nós vamos orar? Em prol de que nós estamos orando? Qual é a maior motivação desse propósito aqui? Por que nós vamos orar? Para quem? Por quê? Então ela sempre tem que ter um propósito. Porque eu já vi pessoas passar 30 dias orando e às vezes a pergunta é: mas qual era o propósito da sua oração? Eu disse, eu não sei, eu estava orando por orar. Então, você tem que ter um propósito. A igreja ela tinha um propósito, de divulgar o evangelho, que o Senhor fortalecesse a fé de cada um, que o Senhor viesse dar graça para que eles pudessem alcançar o propósito. E assim a igreja foi crescendo, se fortalecendo ao longo dos anos. Outra coisa importante aqui, que fé na ressurreição. Acreditava na ressurreição de Cristo, em seu retorno. Isso é importante, a fé deles estava ligada a isso. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse, se nós crermos em Cristo apenas nesta vida, nós somos mais miseráveis dos homens. O que Paulo está dizendo é que a nossa esperança, a nossa base da nossa fé, da nossa crença é Cristo, mas um Cristo ressuscitado. Não é um Cristo morto, é um Cristo que vive, é um Cristo que está vivo e ele mesmo diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a vida desses cristãos, ela girava em torno da ressurreição de Cristo. E a prova disso é que Cristo ressuscitou muitas pessoas através dos apóstolos. Então, você vai ver claramente, Dorca, ela foi curada. O jovem Eutico, ele foi ressuscitado. Então, você vai ver alguns milagres que aconteceram. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava e o lenço de Paulo também curava. Não era que estava, o segredo aqui da cura estava na sombra ou no lenço, mas Deus, Cristo Jesus, estava na vida desses homens, comprovando que aquilo que aconteceu no início estava acontecendo agora nesse segmento da igreja, porque Cristo tinha ressuscitado. Essa é a maior prova, a maior evidência de que Cristo ressuscitou, que ele está vivo, porque a ministração das curas era em nome de Jesus. Então, um morto não opera milagre, mas quem está vivo, sim. Então, vamos ver uma outra coisa importante aqui. Conhecimento das Escrituras. As reuniões era para isso. Reunião, olha só. Conhecimento das reuniam-se para a doutrina dos apóstolos e para estudar as Escrituras. Pessoal, você que está me ouvindo, eu estou falando lento porque aqui é um estudo que eu estou dando para vocês refletir sobre isso. Ninguém consegue avançar na vida cristã sem estudo, sem uma base, sem um fundamento.
sem essa doutrina. A Bíblia diz que, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que é doutrina? É o conjunto de ensinamentos a respeito de quem? De Cristo Jesus. Então, o propósito do ensino, da doutrina, é balizar a nossa fé, é fundamentar os alicerces, é termos fundamentos, base sólida, certeza. Isso gera confiança. O ensinamento é para nos habilitar a cada dia, é para que nós venhamos fortalecer as nossas bases. A doutrina, ela traz uma harmonia, um equilíbrio, um norte, uma direção. É por isso que é importante uma igreja doutrinada. É uma igreja que não se deixa levar por ventos de doutrinas. Ela está basilada nos princípios elementares da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então nós nunca vamos conseguir alcançar ou ter uma vida cristã sadia se não tiver um bom ensinamento, se não tiver uma doutrina sã. É por isso que a igreja primitiva, ela cresceu, e esses princípios doutrinários, ele é a base da igreja cristã hoje. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque aqui é o seguinte: os apóstolos estão ensinando o que eles aprenderam de Cristo. É por isso que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam de Cristo. Então, ou seja, é um ensinamento que está dando seguimento. Então, essa é a razão pela qual eles perseveravam: o conhecimento das Escrituras, compreender a palavra, entender a palavra na íntegra, sem desvios doutrinários, sem heresias, mas conhecendo o parâmetro que Deus estabelece para uma vida cristã saudável. A nossa vida, ela tem que convergir para dentro das Escrituras. Não as Escrituras se adaptar ao nosso estilo de vida. Daí que surgem as heresias. Pessoas que não querem mudar de vida e querem adaptar as Escrituras ao seu estilo de vida, enquanto somos nós que temos que nos adequar à palavra de Deus. Quer ver um ponto importante? O mentiroso não minta mais, é a palavra de Deus que diz. O que roubava, não roube mais. Então ela dá uma lista de pessoas, de práticas errôneas que, de acordo com a palavra, ele não deve fazer. Então, isso é estarmos a cada dia sendo limpos por esta palavra. Então, a palavra na igreja, ela é mais importante, ela é prioridade, mais até do que o louvor. Um louvor é fundamental, eu não estou tirando o louvor, eu estou dizendo que a palavra, ela é mais importante. E aqui é um alerta para quem é pastor: não torne o seu culto um culto de cantoria, mas tire tempo para a palavra, porque a palavra que edifica, a palavra que é o basilar, é a palavra que limpa, é a palavra que vai estreitar essa relação, porque na transmissão da palavra você está transmitindo a vontade, o propósito, a soberania de Deus, o projeto de salvação. E uma outra coisa importante,
que as nossas mensagens elas sejam cristocêntricas. Cristo é o centro. A igreja de Cristo ela só é uma igreja apostólica se pregar expositivamente o Novo Testamento. Isso pode até gerar conflitos de ideia, mas a igreja dos apóstolos, elas pregavam expositivamente o Novo Testamento, Cristo Jesus, plano, projeto de salvação. Eu não estou descartando o Antigo Testamento, eu estou falando de prioridade. Porque a prioridade hoje é falar de quê? Salvação. Cristo é o centro, o propósito da nossa pregação é Cristo. Jesus Cristo, o Senhor, aquele que morreu lá na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que está à destra do Pai. Esse é o propósito da nossa pregação, do nosso ensino, para que as pessoas conheçam o propósito, vontade de Cristo, soberania, que as pessoas elas se interessam, venham se interessar por buscar algo que é, sabe, de suma importância para a sua vida. Que às vezes as pessoas passam tanto tempo falando de bênção, de prosperidade, de promessas, não apresentam o céu para as pessoas. Não apresentam um plano de salvação, um caminho que leva esse homem a alcançar os maiores tesouros, que é a presença, é a graça de Deus, é a paz no seu coração, é a restauração da família, é a restauração da nossa vida, é a restauração do nosso lar. E o que pode promover isso? Palavra. Palavra que pode promover tudo isso. A palavra ela vai causar essa mudança. Então, fique atentos. Então, queridos, para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos gravar uma segunda edição, mas eu vou falar só aqui esse último ponto aqui, desse tópico que fala sobre a adoração. Adoravam a Deus em unidade e com simplicidade de coração. Adoravam a Deus de unidade e de simplicidade de coração. Adorar a Deus aqui, queridos, é um estilo de vida. Eu não adoro a Deus só na igreja, só no momento do culto. Mas Paulo diz aos irmãos de Éfeso, logo ali no capítulo 1, que nós fomos constituídos para o louvor da glória do Senhor. Ou seja, a tua vida é para louvar a Deus. Então proceda de forma honrosa, honesta, sincero, verdadeiro, porque a tua vida glorifica a Deus. Você não só glorifica a Deus quando você abre a boca, glória a Deus. Não, é com a tua vida, com as tuas ações, com a tua atitude. Isso é adoração. As pessoas elas entendem muito pouco de adoração. Adoração é só quando está com o microfone na mão e louvando. Não, você está louvando ao Senhor. Mas isso não significa dizer que você está adorando. Então, a adoração aqui, eles adoravam a Deus em unidade e com simplicidade de coração. Coração dedicado, corações gratos, corações que haviam sentimento. Como o próprio Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 5, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então é esse sentimento, esse coração grato, esse coração que se doa. Isso é adoração. Servir a Deus em unidade, unido, porque o pensamento de um era o de todos. Estavam unidos pelo mesmo propósito, unidos pela mesma causa, trabalhando pelo mesmo reino, para o mesmo Senhor. Então promovia-se a unidade porque eles estavam caminhando no mesmo caminho, com a mesma intensidade, com o mesmo propósito, com a mesma visão
de reino. Então isso torna ambos um, quando nós nos tornamos pessoas espirituais. Isso promove a unidade. Cristo promove essa unidade. Então, querido, isso é adoração. Não é quando eu estou louvando, porque tem muita gente que louva, mas não adora. Então vamos entender isso, que é adoração. Adore o Senhor com a sua vida, com o seu estilo de vida. Mude os seus hábitos. Se converta ao Senhor. Se dobre, se rende. Que você possa ir na rua e alguém olhar e ver em você a pessoa de Cristo, através da sua fala, das suas ações, da tua atitude, do teu comportamento. Isso é adoração ao Senhor. Então, que Deus te abençoe. Depois você assiste a segunda parte desse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você, medite, ore, para que Deus possa estar trazendo esclarecimento sobre a tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.